Olá, que bom ter a sua companhia aqui no Alerj Revista, que está chegando com assuntos e pessoas interessantíssimos. Na nossa conversa de hoje, vamos saber se há limites para a exposição de crianças e adolescentes nas plataformas digitais e quais são os limites permitidos. Assunto extremamente necessário nos dias atuais, vide redes sociais. Vamos falar também de cultura na ABL, na Academia Brasileira de Letras, para a gente ficar por dentro desse mundo acadêmico que parece distante, mas não é tanto assim. Além das propostas culturais da academia e a sua participação no Ano do Brasil como capital mundial do livro. E ainda temos um papo com a Companhia de Teatro Internacional Trio Teatro Banda, que aporta direto do Chile aqui no Rio de Janeiro, apresentando uma trilogia incrível de espetáculos. Para a gente ficar por dentro desses assuntos, eu converso sobre os limites da exposição infanto-juvenil nas redes sociais com a advogada Thalita Menezes, especialista em direito de família e sucessório, além de professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. As curiosidades da ABL, da Academia Brasileira de Letras, e a intensa programação cultural é assunto para a jornalista Esther Lima, assessora de imprensa há 30 anos e coordenadora de comunicação da Academia Brasileira de Letras. E para desvendar as peculiaridades da proposta da Companhia Trio Teatro Banda, que une teatro, música e poesia no mesmo balaio, eu converso com o ator, diretor, dramaturgo e pesquisador da companhia, Francisco Sanches. Super bom ter vocês por aqui. Muito obrigado pela presença de vocês, porque a gente vai falar de assuntos interessantíssimos. A começar aqui com a doutora Thalita, a gente vai falar sobre essa questão da exposição infanto-juvenil nas redes sociais. Doutora Thalita, como é que é o limite dessa história? Tem limite para a exposição de crianças? A lei, ela permite tudo, ela não permite? Como é que funciona isso na prática? Bom, olá, Rogéria, obrigada pelo convite. A gente que agradece. Prazer conhecê-la também. Rogéria, na verdade, esse tema é muito delicado, porque nós não temos uma legislação específica para regular o trabalho das crianças, porque acaba sendo isso, né? Trabalho das crianças. Na verdade, o trabalho infantil é proibido. E a gente acaba normalizando a presença das crianças nas redes. Hoje a gente tem essa profissão que é como é que fala? A pessoa que... Influencer. E tem os influencers mirins, né? Aquela criança que fica se maquiando, a criança que... Dá dicas. Abre presentes. E por mais que a gente fale assim, mas aí ela está ali se divertindo, está compartilhando o dia dela... Na realidade, existem várias formas disso virar uma atividade econômica. Mas vem cá, os pais têm alguma responsabilidade clara sobre isso? Sobre o que pode e o que não pode a criança fazer ou o adolescente? Total, Rogéria. Na realidade, a gente tem um divisor de águas no Brasil em termos de legislação, que é a Constituição de 88. Sim. Né? Então, a nossa Constituição de 88, ela traz lá no artigo 227 a responsabilidade da família, da sociedade, do Estado, com relação à proteção da criança. Inclusive, é uma proteção diferenciada, né? Nós temos vários grupos vulneráveis, como os idosos, né? A pessoa com deficiência, que é portador de deficiência. Não há dúvida que nós temos vários grupos que impõem uma proteção legal diferenciada, mas a Constituição, ela destaca a criança e o adolescente como, de fato, a referência de maior proteção. Mas, na prática... Ele seria um vulnerável social, é isso? Existe essa palavra? Na verdade, você pode chamar de vulnerável social uma gama de sujeitos por diferentes aspectos. Mas a criança e o adolescente também? A criança, ela é vulnerável no sentido de que, para a própria lei civil, ela é incapaz, ela precisa ser representada ou assistida. Né? Os pais, eles possuem um chamado poder-dever. Quando fala assim, porque o meu direito de criar os filhos, na verdade, não é só um direito inerente à maternidade, à paternidade, à parentalidade de modo geral. Existe uma série de deveres. Então, assim, às vezes chega um pai para mim e fala assim, por que eu não tenho direito de ver meu filho? Não, você tem obrigação. Eu falo assim, sabe, me contrata quem realmente tem estômago. É isso Porque, aí. na verdade, nós temos como princípio básico na nossa sociedade, até mesmo depois do Estatuto da Criança,
o princípio do melhor interesse da criança. Então, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele complementa as leis que determinam esse limite ou é um código à parte? Não, na realidade, nós temos no Brasil um sistema hierarquizado, onde a Constituição é a nossa lei fundamental e todas as demais a esta se sujeitam. Então, o ECA, na realidade, ele é uma lei criada até por ordem constitucional para esmiuçar quais são as normas de proteção da criança. Mas, antes disso, eu gosto até de lembrar, antes do ECA, não tinha essa proteção da criança. Antes dele tinha um código de menores e criança só era relevante quando ela cometia uma infração. Então, assim, tem um aspecto cultural muito forte nisso tudo. Porque eu acho que, não sei como é que é no Chile, mas assim, no Brasil, na criação, criança não fala, criança não dá pitaco, criança não tem vontade. Até bem pouco tempo atrás, os castigos físicos, né? Então, na realidade... Que hoje são proibidos. São proibidos. Na verdade, já há muito tempo que já é proibido, mas é muito difícil você mudar a cultura. Sim. Então, essa presença até das crianças na internet, a gente vê que ela é muito incentivada pelos próprios pais, que são os primeiros, né? Eles deveriam ser a primeira blindagem da criança. E não dá para a gente tratar a internet de forma ingênua. Né? A gente precisa entender que a internet ela é uma exposição sem fronteiras, né? Eu costumo dizer o seguinte, olha, tudo que a gente está acostumado no real é na internet, só que muito pior. Né? Quando eu era criança, eu falava, não aceita doce de estranho, não fala com estranhos. É a mesma coisa na internet, mas isso foi normalizado. É normal você falar com pessoas que você nunca viu. E a criança hoje, o adolescente, por ele viver nesse mundo virtual, se você é criança hoje ou adolescente, ou pai de criança, eles querem viver nesse mundo. Né? Eles estão ali ligados o tempo todo na internet. E, assim, é como se fosse uma extensão da vida. Né? Crianças com 10, 12 anos têm celular, falam, usa TikTok, usa não sei o quê, usa, sei lá, todas essas redes sociais. Eu queria saber uma coisa, nos casos comprobatórios de uma exposição indevida, exagerada de um menor, que providência deve ser tomada? Assim, porque houve um caso, eu vou trazer um caso para cá, que foi recente, que aconteceu, muita gente viu, de um menino de um determinado segmento religioso que começou a aparecer nas redes sociais de uma forma muito expositiva, frequentando lugares, falando coisas, como se adulto fosse, no entanto, tinha 14 anos, sei lá o quê. E esse menino parece que criou algumas situações difíceis e só foi parado ou refreada essa atuação pelo Conselho Tutelar. Até que o Conselho Tutelar entrasse, a coisa seguiu. Aquele religioso, né? Era um menino de 14, 15 anos. Falava em igreja, assim. né? Falava, E aí foi uma coisa que foi uma exposição absurda do garoto, que eu acho que é prejudicial psicologicamente, inclusive para ele, mas isso é uma outra questão, não é o que a gente está falando aqui. E o que se faz nesses casos? Qualquer um pode denunciar? Procura-se o Conselho Tutelar? Qual é a medida correta, já que os pais, nesse caso, obviamente, eram omissos, né? Na realidade, a questão toda é o critério, né, Rogéria? Qual é o critério para você determinar aonde é exacerbado, aonde é nocivo, até onde fica prejudicial? Porque a gente acaba entrando na questão dos valores. Conforme eu te falei, a gente tem uma Constituição que é uma base muito clara, que tem muita gente que gosta de falar assim, não, mas a Constituição ela não é auto-aplicável, ela é. Ela é, em muitas regras ela é, e não existe dúvida de que criança e adolescente são sujeitos de proteção da família, da sociedade e do Estado. Tanto que o Ministério Público ele tem legitimação para intervir em diversos casos onde você não tem um interessado direto, né? Às vezes você não tem um pai, não tem uma mãe, não tem um parente, às vezes é uma madrinha, mas o Ministério Público, uma das funções dele é atuar. Então, é muito comum que as pessoas, inclusive, façam denúncias ao Ministério Público. Então, mas aí a pergunta é, qualquer pessoa pode fazer? Essa é uma dúvida que a gente... Por exemplo, você está vendo aquela situação, você tem algum contato com aquela criança ou com aquele adolescente, sei lá, qualquer pessoa pode denunciar? Rogéria, em termos de criança e adolescente, todo mundo deve. É essa que é a questão que, culturalmente, nós não estamos ainda, né, assim, não incorporou. Tudo que diz respeito a criança e adolescente, se a gente, dentro do nosso critério valorativo, percebe que uma criança está numa situação de risco, que uma criança está numa situação onde ela está sendo exposta, a questão é,
Qual é o meu critério para dizer que aquilo é bom ou ruim para a criança? Porque a lei ela não é específica com relação a comportamentos. Então, se a gente vive numa sociedade materialista, onde todo mundo gosta de likes, onde é fofinho você vê uma criança de 4 anos fazendo biquinho para tirar foto, né? Onde os pais não param para pensar que a foto daquela criança, algum pedófilo pode pegar o rostinho dela e botar em outras situações. Onde as pessoas desconsideram todos esses perigos e estão ali para as curtidas, o que é bom ou ruim para a criança? Sim. O nosso problema vai além da legislação. Porque legislação e órgãos para atuar, nós temos. Agora, quem é que vai estabelecer se a criança está bem ou mal? E o conselho tutelar, nesse caso, funciona. No caso desse menino, pelo que eu li e pelo que eu vi, não sei se alguém aqui acompanhou isso, o conselho tutelar é que freou as ações desse menino, que parece que o garoto viajava o Brasil todo dia, então começou a se pensar, esse menino não estuda? Porque, assim, um garoto de 14 anos não pode estar todos os dias passeando pelo Brasil. Essa é a realidade de uma série de crianças que são artistas, né? Crianças que fazem teatro, né? Os meus filhos, né? Eles estão no meio, né? Da arte, da dança. E eu lembro quando eles eram pequenos, eu conheci outras crianças e uma delas, a mãe falou, ele está fazendo um musical e a gente vive da ponte São Paulo-Rio. Eu falei, mas como é que é a escola dele? A escola entende. Então, na realidade, né, essa questão da criança, né, é saudável a criança participar de atividades artísticas, de esportivas, né, atividades que não se concentram na escola. Mas não é religiosas, eu nem vejo problema. Mas não é de desde hoje. Que tenha uma normatização da coisa, né? Rogéria, não é de hoje que nós temos crianças que estão fora da escola, que estão ganhando dinheiro, que os pais estão por trás. Isso independe de ser internet ou não. A questão toda é, se você quiser fazer qualquer coisa com a participação de uma criança, o ato precisa ser previamente autorizado por um juiz da vara de menores. Vou fazer uma propaganda com uma criança. Você precisa fazer um pedido para o juiz da vara dizendo o que é, como é, quais são as características, porque o juiz vai avaliar. Porque isso é uma coisa que é tão do bom senso, né? Se o teu filho, teu sobrinho... Mas aí quem vai pedir essa autorização é o pai, a mãe, o responsável legal dessa criança. Não só os responsáveis, né, legais, que seriam os pais, mas as próprias empresas. Sim. Então, se eu sou uma empresa, mas eu sou um grupo de teatro, se eu sou uma produção cinematográfica, qualquer coisa que eu precise da participação de uma criança... E, principalmente, se tiver algum valor pecuniário, se tiver algum valor econômico envolvido, eu pergunto se eu posso fazer, obtenho a autorização e aí eu faço dentro daquelas condições que eu apresentei. Só que o problema da internet é que todo mundo acha que é tudo muito orgânico. Então, as coisas funcionam assim com muita naturalidade. E acaba que esse procedimento, ele não é feito. E quando as pessoas pensam, né, de monetarizar esse trabalho infantil, ele acaba sendo monetarizado não necessariamente com dinheiro, mas com produtos que essa criança recebe para que ela possa apresentar e incentivar o consumo. Então, assim, a resposta maior para a sua primeira pergunta é: não temos uma legislação específica que trate minuciosamente. Que dê limites, é isso? Não Os dá limites estão Eles são consensuais. Na Constituição, no ECA, mas o nosso maior problema é a referência de certo, errado, de bom, de nocivo. Então é discutível, seria assim? Extremamente discutível por conta da normalização de coisas que, para mim, por exemplo, não faz sentido eu colocar uma criança fazendo certas coisas na internet. Para outras pessoas está tudo bem. Então é isso que a gente acaba perdendo o timing, entendeu? Fica meio fluido. Doutora Thalita, como é que seria assim? Se o pai, alguém denuncia que não é o pai ou a mãe, enfim, alguma pessoa que vê e percebe que aquilo não tem a ver, e o pai ou a mãe, ou o responsável, direto dessa criança ou desse adolescente, diz, mas para mim, ok, tudo bem, ele pode fazer. Como é que isso funciona Vai ser na prática? Você falou do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele é, na verdade, um local, né, de uma porta, uma ouvidoria, vamos dizer assim, mas ele é um órgão que, a princípio, até o conselheiro tutelar é uma pessoa próxima, né, àquela comunidade, àquele grupo, porque a ideia é de que existe uma escuta. Então, só que o conselho tutelar, propriamente, ele não vai fazer nada, ele vai chamar o Ministério Público, aquilo vai chegar na vara da infância, né, para poder realmente tomar alguma providência. E uma vez tomada uma providência, os pais respondem judicialmente por isso? Responde, Rogério. Eu acho assim que
Isso pode até acontecer dos pais terem o poder familiar, serem destituídos do poder familiar. Mas aí a gente vai para uma outra situação. Mas é importante a gente saber que isso existe. Sim, é importante a gente saber, mas isso é tão extremo. Isso é tão extremo. Exatamente porque, primeiro, você tem a normalização de uma série de comportamentos na internet. Segundo, que a gente vai se perguntar o seguinte, tá, eu digo que esses pais não são bons para essa criança e eu enfio essa criança onde? Você cria um outro problema, né? Se não tem uma avó, se não tem uma tia. Então, assim, é uma situação, mas é um por exemplo, há algum termo de compromisso, por exemplo, os pais ou responsáveis, sei lá, são chamados e aí o Conselho Tutelar, o Ministério Público, sei lá, coloca lá alguns limites e deve ser cumprido. Uma vez não cumprido, existe alguma coisa nesse sentido, assim, algum, sei lá, como se fosse um aviso, digamos assim? Não sei se isso existe. Eu estou perguntando porque eu acho que é dúvida de muita gente. Eu costumo brincar que eu falo que o direito, ele é igual um tiranossauro rex. Né? É aquele dinossauro gigante de bracinho curto. Então, assim, o direito, ele é muito sim, não. Branco, preto. Certo, errado. Porque se, de fato, acontecer vamos supor, o Ministério Público recebe uma denúncia, ele vai, né, acionar o Conselho Tutelar, ele pode até vir a abrir um processo junto à Vara da Infância, esses pais vão ser chamados, vai ter uma audiência, a situação vai ser apurada, né, vai se fazer... Tem várias punições lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, desde a advertência, como suspensão do poder familiar, né, pode ser, até acontecer realmente... Né, algum tipo de punição mais grave, muito se conversa, mas a verdade que eu vejo, Rogério, é que a gente tem situações assim, tão graves envolvendo crianças e adolescentes no nosso país, que essas situações que são mais leves, entre aspas, né, porque qual é o parâmetro de dizer o que é leve e pesado para uma criança que todo dia tem que botar conteúdo no canal dela, né? Uma criança que todo dia ela precisa alcançar expectativas dos seus seguidores, né? Cadê? Não, e quando isso vira monetização, como você disse, muitas vezes, dependendo do caso, essa criança acaba sendo a responsável financeira pela sua família por aquilo que ela está ganhando. Sem sombra de dúvida. E aí os pais, ou responsáveis, no caso, acabam até incentivando esse tipo de atitude. Na verdade, viram gestores dessa atividade financeira. Exatamente. E às vezes, assim, lógico, vai se ouvir a criança. A gente tem dentro do judiciário a equipe técnica, o assistente social, o psicólogo. Essa criança vai ser ouvida para saber se ela gosta, se ela, de alguma maneira, está se sentindo, né, abusada pela situação como um todo. Porque é isso, às vezes a coisa começa com uma diversão para a criança e depois a criança passa a ser a responsável para alimentar um sistema, né, um canal, né? E isso é um extremo, né, Rogério? Porque a gente tem desde as crianças que, de fato, estão ali sendo youtubers e influencers e tal, até as crianças que os próprios pais, né, entopem as redes sociais de fotos. E às vezes os perfis não são privados, né? Perfil público, e qualquer um acessa. Até uma dúvida que eu acho que muita gente tem, quando eu falei que ia trazer esse assunto aqui, muita gente me perguntou. Para a gente entender isso, existe idade mínima para se ter um perfil na internet, por exemplo? Já teve. Hoje em dia, na verdade, não tem mais proibição, mas exige-se a supervisão. Só que essa supervisão aí entra no campo do subjetivo. Que você tá falando. Né? Então, o fato de uma criança ter um perfil não vai gerar uma denúncia, né? Não vai gerar uma complicação para os pais. Mas o que acontece nesse perfil, né? E a gente ainda tem um agravante que, no Brasil, a gente não tem uma regulamentação das próprias redes em termos de responsabilidade. Isso é um Então, se você tem um conteúdo que é denunciado, aquela empresa ela não tem a obrigação de tirar o conteúdo imediatamente porque você denunciou, só se tiver uma ordem judicial. Então, isso aí leva a coisa para um outro patamar. Porque se você tem um conteúdo, né, que é contra a política das redes, aí eles até tiram porque é contra a política deles. Mas o fato de ser um conteúdo, né, de ódio, homofobia, misoginia, enfim, seja qual seja o conteúdo, que de alguma forma quem está denunciando entende que aquilo ali
afronta o direito da criança, adolescente, eles não são obrigados a tirar imediatamente. Entendi. Então, assim, quem já viu, Mas quem já haverá- baixou... Sim, mas em algum momento, uma vez denunciado, haverá alguma punição. Então é importante que a gente saiba disso e Aí denuncie. que tá. E faça, para que a gente não vive Aí terra de que ninguém. tá. Mas aí entra, deixa eu falar um pouquinho, aí entra o limite do que é pornografia, do que é ódio. Porque a sua filha pode ter uma amiga que não gosta dela, e aí não gostou do que a menina postou na internet, aí fala, mamãe, olha aqui. Aí a mãe da outra vai lá e denuncia e tira porque não gostou. Então, tem que ter esse limite também de saber o que é ódio, Isso. o que é pornografia. Exatamente. É. Porque assim, pornografia é pornografia. É não difícil tem- isso. É. É difícil você... Esse limiar é difícil, mas existem questões que Claro. são óbvias, né? Assim. Então, assim. O óbvio não é óbvio, Rogério. Não tem óbvio, Eu mas... acho que não existe mundo. óbvio. Não, mas eu acho que existem coisas que são, assim, senso comum. Claro, Você gritantes, entender né, que que aquilo são ali, uma gritantes. criança não poderia estar fazendo aquilo. É. Enfim, esse tipo de coisa. Mas isso é uma Eu coisa acho que que o- caminha com os Sim. valores da sociedade. O que eu acho que a gente pode entender aqui, como resumo dessa nossa conversa, é: os pais são responsáveis, sim, e havendo algum tipo de... que você entenda, qualquer pessoa entenda que aquilo é uma agressão à criança, aquele adolescente, ela pode e deve denunciar, tá certo, Pode, doutora Thaís? deve denunciar. E aonde ela denuncia? Diz Ela aí pode pro nosso- pra denunciar quem tá nos tanto no acompanhando. Conselho Tutelar, Aham. quanto ir diretamente, até para uma delegacia, Na ela pode fazer delegacia. isso. E pode denunciar na delegacia? Pode denunciar na delegacia. Na verdade, todos os receptores do sistema, eles Podem são receber. obrigados a receber A denúncia. a denúncia. Mas é mais comum que as pessoas procurem o Conselho Tutelar, Certo. porque ele seria, né, um órgão que está na ponta, justamente Sim. para facilitar o diálogo com a Sim. comunidade. Agora, o Conselho Tutelar é uma organização distante da gente. Pelo menos eu não sei aonde eu procuro um Conselho Tutelar. na Mas verdade, ele é regionalizado. Ele é regionalizado, eu acho. Acho que tem por região. Pois Você é, acha assim, isso? mas onde é o meu Conselho Tutelar? Eu quero fazer uma reclamação no Conselho Tutelar. Onde é que é o Conselho Tutelar? Quem me atende no Conselho Aí a gente Ah, não. vai... Quem atende Entendeu? deve haver um gestor, uma pessoa lá. Não. Mas eu acho Eu acho que você deveria ser mais bem divulgado, Isso que é eu o também Conselho acho. Tutelar, o Acho que que faz deveria. o Conselho Mas, Tutelar. de Como é modo que geral... você chega ao Conselho Tutelar, entendeu? Acho que deveria sim, concordo com você. Mas acho que também é fácil as pessoas localizarem, assim, na internet. Como é o que o acha? calcanhar de Aquiles das instituições, de um modo geral, é a publicidade. Mas a gente consegue localizar com facilidade quando a gente faz uma busca, né, na tal da internet. É isso. A gente não está aqui para demonizar a internet. A lógico, internet acontece. é boa, É isso. mas a gente tem que saber fazer uso. Então é isso. Quem souber, quem tiver algum conhecimento, já entendeu aqui depois do que a gente falou, que você não só pode, como deve denunciar. Obrigada pelas informações, doutora Prazer. Thalita, e a gente vai fazer um rapidíssimo intervalo, mas a gente volta já já para a gente falar de teatro. Fica por aí que tem Chile no Brasil. Voltando com o nosso Alerj Revista de hoje, agora eu vou conversar sobre teatro e a gente vai receber com muita alegria Francisco Sanches, que é o fundador, né, Francisco, da companhia Trio Teatro Banda. É difícil falar esse nome, hein? Pra gente não tropeçar. É Trio Teatro Banda. Para não tropeçar, que já existe há 25 anos, não é isso? E você está capitaneando esse negócio esse tempo inteiro, não é? Qual é o mote principal da tua companhia, que eu sei que vocês misturam poesia, música, teatro? Como é que funciona esse balaio aí, Francisco? Olá, Rogéria. Olá, Thalita. Olá, Esther. Bom, na verdade, eu sou fundador junto com a minha esposa, Sim. que é Carolina Gonçalves, que é atriz e produtora da companhia. E a gente criou essa companhia há 25 anos, principalmente para viajar e para fazer teatro, com o propósito de misturar teatro com música, com poesia e com história. Isso, História, vocês com- têm uma pegada histórica, Uma né? De pegada trazer histórica. personagens históricos, não é? do Chile e que logo cresceu para o Brasil, para Argentina, Equador, Espanha, diferentes países. E é uma pegada inspirada no que em espanhol tem uma palavra que é muito clara, que é juglar.
juglar aqui é menestrel. Sim, o Que é menestrel. aquele artista que uno associa a tempos antigos, que anda por aí ambulando, fazendo teatro, contando história com música, com magia, com dança, com poesia, com tudo quanto pode utilizar para se expressar. E essa imagem é como a nossa inspiração para criar este teatro que é itinerante, que é de pesquisa, que mistura música e atuação quanto for possível, porque aqui não tem um músico do lado ou não tem um músico. Procuramos ser o mesmo artista. Os atores também são músicos, Isso. em regra geral. Quantos atores compõem a companhia? Então, como o núcleo, Carolina e eu somos os dois pilares. Sim. Aí tem diferentes pessoas que estão em diferentes graus de compromisso. Tem Alfredo, que está 22 anos já com nós. Outro que está 21, assim. Hay diferentes... É uma galera boa que galera, acompanha, sim. né, uma companhia de 20 e Sim. poucos anos, a pessoa ali junto é legal, né? Porque Muito tem bom. diferentes espetáculos Sim. e em alguns tem 1, 2, 3, 4, 5 Sim. artistas, mas tem uma galera de uns 8 que são fixos. E quem faz a curadoria do que vai acontecer, da proposta de vocês para os repertórios? É você e a sua Sim. esposa? Estou geralmente fazendo eu, que a decisão dos temas que vamos se tratar. Porque nós pesquisamos um tema, queremos falar, por exemplo, aqui, que estamos em Rio de Janeiro, a peça Fico, por exemplo. Que eu quando era muito jovem, vi a história do que o rei de Portugal tinha vindo para o Brasil. ao Brasil, fugindo do Napoleão, enquanto o rei de Espanha ficou preso lá na cadeia. Isso, fiquei muito impressionado. Sempre foi um tema que me apaixonou. Como o Brasil nasceu para sua independência como monarquia, como império. Ninguém sabe isso, não? E é muito importante para compreender como é o Brasil. Quais personagens vocês já incluíram no repertório ao longo desse tempo? Quantos? Quais personagens vocês já incluíram ao longo desses Muito, 25 anos? Muito. Quais? Aqui em Rio estamos apresentando 3 peças. Sim. Uma é Pedro de Valdívia, que a peça foi a primeira que acabou ontem, que Pedro de Valdívia é o primeiro conquistador espanhol no Chile. Para nós é muito conhecido, muito importante. Ninguém conhece, mas em Chile sim, porque foi o primeiro conquistador que foi a Chile, que lutou, que ganhou e que perdeu. Ao final, morreu. Então, para nós é uma história fundante, uma história principal, básica. Depois, Fernão de Magalhães, que é a peça que começa nesta semana. Começa Magalhães a 500 anos da primeira volta ao mundo. Então, aí está Fernão de Magalhães, está Sebastián Elcano, que foi um marinho que continuou a travessia, está Dom Pedro I, na peça Fico, e muitos outros da história chilena e americana, como os próceres. Próceres se chama? Os fundadores do país. Sim. Bernardo Higgins, José Miguel Carrera, Ramon Freire. Nós fazemos muito teatro para nosso povo, histórias nossas. Uhum. Mas também tem uma peça sobre Francisco de Orellana, por exemplo, que é o cara que desceu o Rio Amazonas pela primeira vez, em 1540. E a dramaturgia é sempre feita por você ou é uma autoria coletiva? Quase sempre. Quase sempre. Não, é coletivo. É coletiva um pouco porque se baseia na improvisação. Ou seja, a gente pesquisa um tema e identifica da onde até onde quer contar, o que quer dizer, que vai resgatar do tema para falar, e logo vem a improvisação dos atores com os instrumentos musicais. Então, aí vai aparecendo a peça, a atuação, o texto, e aquele texto vai se aperfeiçoando até quedar fixo. Ao invés da maioria das peças teatrais, que tem um dramaturgo que escreve antes, não? Tem roteiro. Sim. Um roteiro. Não, aqui o texto é o último que chega. Que acontece. Que acontece. E vocês começam esse processo criativo por onde? Pela ideia de um personagem, e aí quando vai para a prática, quando você vai para a cena, como é que vocês começam a desenvolver isso? A gente escolhe um tema, por exemplo, Magalhães. Você está cumprindo 500 anos daquela viagem de Magalhães. Vamos contar essa história. Ok. Começamos a ler. Porque tem que ler muito, porque tem que saber. Para contar tem que saber. A ler, olha aqui, isso, mira, isso aconteceu.
ele morreu na viagem, ele não voltou para a Espanha, coisas que você, quando começa a pesquisar, começa a se assombrar, não? Viajar. Tem muita coisa que é surpreendente que uno não sabe. E aí começam a aparecer os temas que quase todos, esto hay que contar, esto hay que dizer, esto gosto, esto não gosto, esto não importa, esto é importante hoje, esto não é importante hoje, esto é polêmico hoje, esto não é polêmico hoje. Assim, um monte de coisas que aparecem. Logo já. E se faz um roteiro de ações. Canovaccio, a gente fala que é um tipo de dramaturgia para improvisar da comédia dell'arte italiana renascentista. Que já, vamos contar esta parte. Já. Fernando de Magalhães morre na ilha do Mactan, no Pacífico Sul. Vamos, instrumento a jogar, a brincar. E aí, com os instrumentos, com o corpo. E as músicas são sempre autorais? Sim, sempre. Sempre E quem compõe também é você? Eu sou bastante diretor musical na maioria das peças, só que aqui na peça Magalhães, por exemplo, tem uma compositora que também toca violino e atua, e todo um pouco. Olha, eu trouxe esta canção, vamos provar, vamos experimentar. Sim, funciona, vamos. Ou quando estamos improvisando com os instrumentos, essa música é boa, tem que ter um diretor fora, não? Sim. É fundamental. Fundamental, porque uno está dentro, está cego. Uhum. E quais são os instrumentos que compõem o grupo de vocês? Quais são os instrumentos mais comuns que vocês usam? Mais comum, bueno, para mim, o trombone, acordeão, violão, baixo, mais clarinete, flauta. Bastante coisa, né? Bastante, sim. Bastante coisa, né? Você tem uma frase que eu achei muito interessante, que você diz: se não suar e colocar o corpo, não tem teatro. Vocês usam muito a fisicalidade dentro da cena, né? Por que isso? Porque o teatro é uma arte do corpo. Não se pode fazer teatro sem o corpo do ator. E o ator está investindo toda a sua energia em comunicar. Então tem que botar energia aí para traspassar as barreiras e entrar no espírito, na imaginação do espectador. É como um jogo de futebol. É assim. Quando vai começar a peça, é mesmo os 90 minutos na frente que tem que ganhar, correr, pular, que seja. Mas isso significa que você, como diretor, bota o teu elenco para suar. O primeiro. Suar a camisa, né? É o primeiro que o resto. Eu dou um exemplo. Uhum. Mas todos são assim. Mas é importante. Se você é o diretor, ator da peça, você tem que mostrar como que é. Ator preguiçoso na sua companhia não tem vez. Não tem vez. Ator preguiçoso não é ator. Não, mas tem uma galera que gosta do teatro do pensamento, o negócio é só ficar pensando, e depois é que entra isso. Você nunca escutou falar isso? Sim, eu chamo de ator preguiçoso também, mas sim, cada um ainda chama como esse prefere. ator também está colocando o corpo, e aunque não se move e não pule, tem que estar botando energia. Que sim, não é que, não eu é que concordo absolutamente. Depois é muito cansativo uma peça onde o ator está meio que não pulando e não brincando, sino que o corpo projeta de muitas formas. Essa energia, o corpo, de muitas formas, está investindo aquela energia. Vocês têm um diretor de corpo dentro da companhia, alguém que trabalhe especificamente essa questão do corpo? Temos um ator, Eduardo, o Gualo, que se chama, que está em Chile, porque não está em nenhuma destas peças, que ele é experto em teatro físico. Sim. Então, com ele, a equipe treina isso. Mas já é uma forma de atuar, está sempre presente. Bueno, esta peça que é Magalhães, somos dois diretores, ele e eu. Então, eu coloquei a parte mais da pesquisa, mais musical, e ele a parte mais física. É uma mistura de pensamentos. De pensamento. E de criatividade, de certa forma, não é? A sua companhia está aceitando integrantes? Porque você está falando, está me dando uma vontade de fazer parte. Muito quero. A Esther também, ela está olhando ali assim. Doida para fazer parte da companhia, entendeu? Agrupar brasileiros na sua companhia, mais ou menos isso. Elas estão aqui se propondo. Temos. Bueno, na peça Fico, tem 3 musicistas cariocas.
Olha tocam. aí, Thalita, já tem E chance um pra você, violista tá vendo? chileno, que é a única peça desta ocupação que é com músico do lado, que não é que é mau, também é bom, que está o músico já curtindo muita música, Sim. e quando você está atuando e pulando e todo, não consegue tocar tanto, não? Sim. Às vezes é bom que tenha músico aí, mas isso foi fruto de uma evolução na companhia. Acho bom que tenha um quarteto aí tocando e um atuar somente. Sim. Mas estamos dando 2 oficinas também. Se você Sim, quiser, você está dando algumas oficinas que a quintas-feiras. gente vai falar no final. Sim. Uma coisa que eu queria te perguntar é sobre a barreira da língua. Você falou que vocês fazem muito um repertório em cima da história de vocês, dos personagens, e vocês viajam o mundo, estão agora no Brasil. Como é que o público recebe isso? Como é que vocês fazem para enfrentar essa barreira que, de certa forma, existe, que é a língua? O teatro tem palavra, né? A gente precisa compreender. Como é que funciona isso? A ver, nas 2 primeiras peças, que são Pedro de Valdivia e Magalhães, estamos com subtitulagem. Mas nosso teatro é muito físico, muito gestual, expressivo. Então, Sim. o que você... E as nossas línguas são muito próximas, não? Sim. Próximas. Estávamos falando disso Parecidas. antes, que meio que uno ouve bem no português, compreende, não? Sim. Também para vocês. Parece que é mais fácil para vocês Sim. entender um espanhol que para nós. Mas o corpo ajuda. Ajuda a entender aquela palavra que não conheço, mas o gesto ajuda. Ajuda o subtitulagem. Essas 3 coisas ajudam e fico em português. Eu atuo em português. E vocês são um grupo independente, é isso? Como é que Independente. vocês conseguem essa logística para viajar, para correr o mundo como vocês fazem? Porque vocês já foram para muitos lugares. Eles já foram para a Europa, para o Brasil. É um grupo muito atuante, o que é maravilhoso, né? Aliás, é o sonho de consumo de qualquer companhia. Como é que vocês fazem para driblar aí as dificuldades e conseguir sair? Bueno, com muito esforço, com muita ajuda. Por exemplo, aqui a gente está no CCBB do Banco do Brasil, do Rio de Janeiro, pelo esforço também de Júlio Adrião e a sua turma, que somos amigos já faz muito tempo. De fato, a gente se conheceu... Júlio é ator, para quem não sabe, ele está falando do Júlio Adrião, que é um ator, diretor, um excelente ator, um ator incrível, que teve um espetáculo maravilhoso, que eu recomendei por muito tempo. Então, esse é o Júlio que ele está falando. Só para situar a galera que está História ouvindo. das Américas, né? Isso Ele é mesmo. muito conhecido. E na rua eu vejo. Júlia, eu te vi. Sim. A gente se conheceu em Londres, 13 anos atrás. E aí começou um relacionamento de amizade. Então, vocês procuram uma base em algum lugar, de algum conhecido, alguém que já conheça o trabalho, para continuar podendo viajar. Seria isso? Sim, vai somando grau de areia ao grau de areia, não? Sim. Mas é muito esforço, muito trabalho da produção, que é o que sempre falamos com o Júlio, 50% de que não se vê, 50% do que se vê, não se vê, que é a produção. É verdade. É imprescindível, não? E aí Carolina Gonçalves faz o trabalho que é muito um edital, outro edital, um teatro, outro, uma escola, uma universidade, o sea, o governo também. Estamos todo o tempo pesquisando aquelas fontes de Patrocínio. orçamento. Aqui, pontualmente, é o CCBB do Banco do Brasil. Você conhece o teatro brasileiro? Brasil é muito grande. Conheço uma parte. E você gosta da dramaturgia brasileira? Eu estou falando mais em termos de autores brasileiros, de dramaturgia. Você conhece um pouco da nossa dramaturgia? Você aprecia de alguma forma? Conheço um pouco, sim, não muito. Conheço... E agora eu assisti pela 3ª vez uma peça que eu adoro, que é a Morte e Vida Severina. Maravilhoso, com a companhia do Teatro Armazém. Isso. Sim, que aquele poema é demais. Assim, eu li 3 vezes e acho que era o livro que eu ia falar. É maravilhoso, realmente. Também vi uma peça que se chama Gente de Bem, de comparsaria teatral. Sim. Muito boa aqui no Rio, no Teatro Poeira. Sim. Gostei muito. E, sim. Como diretor, o que você mais exige dos seus atores? Que mais eu exijo? O ambiente de trabalho. Isso é fundamental, que tenhamos uma harmonia, porque se não é assim, para quê? Se a companhia não está em um bom ambiente,
desfrutando o que está fazendo, é o principal. E depois que não, pontualidade, música, ser capaz de tocar, de cantar, gostar do que você está fazendo. E vocês têm uma preocupação também de apresentar para estudantes, abrir para o público, não é isso? Isso é uma dos pilares da companhia? É um pilar, sempre foi. E quase que para todos os teatristas independentes porque tem muito público infanto-juvenil, muito nas escolas, na universidade, e Trio Teatro Banda faz muito teatro nas escolas. Vocês sempre. vão às escolas? Vamos às escolas, recebemos as escolas nos teatros também, sempre muito. E é muito bom e muito importante. Muito? E muito importante para eles ver teatro, e agora que estávamos falando do problema da internet, que já virou problema, não? Virou problema. O celular é um problema, tem gente que não tem pessoas que não conseguem desligar o telefone nas peças. É verdade. O teatro é o futuro. Fazer teatro para estudante é fundamental, né? É o que a gente chama de formação de plateia, né? No que eu acredito particularmente, é onde eu também milito ativamente. Vocês vão propor alguns masterclasses, não é isso? Sim. Fala um pouquinho sobre essa questão. Sim, oficinas chamamos, são 2, 3 cada quinta-feira de 14 a 17 horas, e para que as pessoas que assistam possam experimentar a nossa linguagem teatral, que é a mistura de atuação com música. E utilizar muito a criatividade. A criatividade que se está perdendo, não? Que a imaginação que temos que está sendo atentada pelo internet. Eu penso isso. Que o ser humano está ficando com menos imaginação cada dia, porque está consumindo tudo já Com fácil. certeza. Então, ser criativo e trabalhar com imaginação é revolucionário. E quem pode participar do Masterclass? Qualquer pessoa? A pessoa se inscreve, é isso? Tem que chegar no CCBB. Nossa chance, Esther. Opa! Quinta-feira, 14 horas. E aí chega lá e participa. Sim. Agora, os seus atores são dançarinos também, não? Também. Sim, por isso que o menestrel faz tudo. Ele atua, canta, toca, dança, se sabe fazer acrobacia, faz equilibrismo, malabarismo, magia, sombras, bonecos. Na nossa linguagem, tudo cabe. Então, por isso que nós chamamos de juglares, ou menestrel, que é atores que utilizam muitos recursos para contar, para encantar, para fazer imaginar o público. São 3 quintas-feiras? 3 quinta-feiras já passou uma. Eu quero. É só você chegar lá, ele já deu a dica. Você é ator, você é músico, dramaturgo, professor, diretor. São várias atribuições para uma pessoa só. Quem é que chegou primeiro aí, pelo menos no coração? Quem? O artista. O ator. Não, é que eu sempre falo que quando eu era menino, eu comecei a ver o mundo e eu comecei a olhar aquele aspecto artístico de tudo, não? Que tinha sempre política, escola, comida, alimentação, o artístico, tá? Quadros, teatro, música, que tinha uma dimensão artística no mundo que me rodeava. Então eu penso que primeiro é artista e depois se especializa. E no meu caso, teatro e música foram sempre juntos. E você começou a fazer teatro quando? Ainda pequeno, na sua infância, na sua adolescência? Na escola? Sim, eu tive a sorte de assistir uma escola que tinha um grupo de teatro foda, como falam aqui. Bom, um grupo. Muito bom. Aprender Teatro na escola é tudo, né? É o que devia... Teatro, música, tudo isso devia acontecer com muita frequência na escola, né? Sim. Então, convida o público aí que está nos ouvindo para assistir o espetáculo de vocês e diz quais são os espetáculos da trilogia. Tá, público carioca. Então, vamos convidar. Isso. Não percam as 2 próximas semanas que faltam de nossa ocupação teatral, do Trio Teatro Banda do Chile, aqui no CCBB do Rio de Janeiro. Vocês estão de quando a quando? De quarta a domingo. Horário? De quarta a sábado, 19, domingo, 18. Isso. E tem, esta semana, a peça Magalhães, a 500 anos da primeira volta ao mundo, e a semana seguinte Isso. Fico, que é uma direção de Júlio Adrião para a nossa companhia,
sobre o Dia do Fico, que é uma história meio real de um chileno que foi testemunha do Dia do Fico no ano 1822. E ele escreveu um livro contando como foi aquela experiência. Aí a gente tomamos essa história e fantasiamos um pouco, mas é a visão de um chileno de 14 anos morando no Rio naquela época. Vocês também colocam ficção no texto? Vocês pegam um personagem ou um tema, pegam a parte documental, mas há uma parte ficcional também. Sim, no geral, não muito. Sim. Nos permitimos a licença poética, mas Fico tem uma fantasia maior que não foi verdade, mas foi possível. Quem sabe? Então já está todo mundo convidado de quarta a sábado. Tem carioca que toca aqui, quarteto Caís. Olha. Importante, tem 3 artistas mulheres, musicistas muito boas. Uma delas foi para o Chile agora trabalhar com a gente. É Quarteto Caís. Desse quarteto tocam 3 meninas. Sim. Então, é um espetáculo misturado, chileno-brasileiro. E toca violão Simão, que é um amigo chileno. Ótimo. Então a galera já sabe, de quarta a sábado às 19 e domingo às 18 no CCBB, que é muito fácil de ir, perto do metrô, os cariocas todos conhecem, é ótimo. Preços acessíveis. Também tem, essa é a melhor parte. Estou falando bem? Tá falando muito bem, você já tá um português. Desafio. Um ator perfeito. Um ator perfeito. Já tá um ator perfeito. Fico em 1 hora atuando em português. Então, tá perfeito. Todo Maravilha. mundo convidado. E no final do programa ele volta para tocar um acordeão aqui pra gente, que a gente vai terminar em alto estilo, mas ainda vamos falar sobre a ABL. Você acha que é distante de você? Não é nada. Tem uma programação cultural incrível, a gente vai saber já já. Nós voltamos já já. De volta com o nosso Alerj Revista de hoje, e agora a gente vai conversar sobre a Academia Brasileira de Letras. Esther, você está aqui com a missão de dizer para a gente como a Academia tem uma produção cultural incrível e acessível. Que muita gente não sabe, a gente fica com essa ideia de que a Academia é o lugar do pensamento, e é mesmo, né? É o lugar da palavra, é o lugar dos acadêmicos, que tem um mundo distante, mas, na verdade, a Academia é uma delícia. Os programas que eles apresentam são incríveis, eu divulgo a maioria. E eu queria que você contasse para a gente sobre isso. Prazer estar aqui com vocês todos. A Academia está aberta, né? Ela é uma instituição hoje totalmente aberta ao carioca, a quem quiser chegar. Está aqui no centro da cidade, na Avenida Presidente Wilson, também pertinho do metrô, condução fácil. Tudo bem. Temos uma programação muito bacana, toda terça e quinta. A gente tem um auditório lá que falamos de música, cinema, literatura, pensamentos, passamos filmes, acompanhamos o mundo ali na ABL, com sempre um acadêmico presente, mas com convidados de fora que entendam daquele assunto. Por exemplo, dia 1º de julho, a gente vai ter o Fernando Gabeira com a Rosisca Darcy de Oliveira, que vão falar sobre meio ambiente. Depois vamos falar sobre a revista brasileira, que é editada pela Rosisca também, que é uma revista espetacular. Maravilhosa. Essa revista merece que você fale sobre ela, porque ela traz assuntos da maior importância com as pessoas incríveis, né? Com pessoas incríveis. Fala um pouquinho. Essa revista, ela existe, a Academia Brasileira foi fundada a partir dessa revista, né? Foi fundada na redação dessa revista, há 128 anos atrás. E ela teve momentos que não saiu, que não foi editada, que voltava, acabava. Agora, há 3 anos, ela voltou com força total, editada pela Rosisca. E são 4 números por ano. E sempre a próxima está sendo lançada agora, semana que vem, o tema é autoritarismo. A revista tem sempre um tema principal e em torno dela são os artigos, depoimentos, entrevistas em torno desse assunto principal. E o próximo número é autoritarismo. O último número foi Um Tempo Sem Nome, que falava desse tempo estranho que a gente está vivendo, né? Que ninguém sabe direito o que vai acontecer, para onde vamos. E não é escrita só por acadêmicos. Não, são convidados, são articulistas de fora, é o que há de mais
conhecido ali no Brasil daquele assunto são convidados para escrever e estão lá, é maravilhoso. E a revista pode ser lida no site da academia Isso é maravilhoso, gratuitamente. Está lá a revista, é www.academia.org.br. Estão lá todos os números da revista, quem quiser ler. Tá Isso lá é de uma disponível. acessibilidade maravilhosa, né? Porque você não precisa ter a revista física. Você chega lá e dá uma olhada na revista. Isso é muito legal. Agora, dia 17 de julho, ela vai ser lançada com um debate na livraria Travessa do Leblon. Tá? Também aberto ao público. Um debate sobre o quê? Sobre o autoritarismo, que é o tema central da revista. Né? Desse próximo número. E a academia, ela se abriu muito, como você está falando. Tem música, tem poesia, tem literatura, que é o óbvio, né? Tem muita coisa envolvida. Isso parte de uma curadoria. E como é que funciona isso, assim? Existem departamentos que pensam essas ações? Como é que é isso na prática? A academia entendeu que ela não podia mais ficar fechada dentro de si próprio, né? Que só ali com literatos, escritores, era muito fechado. Eles entenderam que eles precisavam se abrir ao país, acompanhar o mundo. Então, as próprias eleições dos acadêmicos aconteceu isso, dessa abertura da academia. Hoje a gente tem a atriz Fernanda Montenegro. Pois é, a entrada de uma atriz, de um músico já mostra... O indígena Ailton Krenak, mais mulheres estão entrando. Entrou a Miriam Leitão, agora... Semana que vem tem uma eleição que tem 4 mulheres candidatas. A Lilian Schwartz entrou. A Lilian Schwartz, podendo entrar mais uma mulher lá. Heloísa, querida, maravilhosa, incrível, que faleceu, mas... Isso. E isso se refletiu também na programação cultural. Quer dizer, a programação é feita pelo secretário-geral, que é o Antônio Carlos Sequim, ele que monta a programação. A base da programação consulta seus confrades, se concordam, dão sugestão, tira aqui, bota ali, enfim. Eu sei que em final de fevereiro a programação anual completa já está pronta. A gente já sabe exatamente o que vai acontecer. E está sempre disponível no site para que as pessoas possam acompanhar essa programação. Sempre disponível no site, no nosso Instagram. E é gratuito, né, Esther? Tudo gratuito. Isso é nada na ABL custa dinheiro. Isso é maravilhoso. E, por exemplo, a gente teve a Fernanda Montenegro lendo trechos de poemas dos acadêmicos, que foi... mas aí também bateu todos os recordes, né? Todos os recordes. Filas em todos os lugares. Abrimos a programação desse ano com a Fernanda Montenegro. Foi um estouro. Um estouro de gente na academia. Fechamos o ano passado com Marina Lima. Foi. Outro ano com Gilberto Gil. Então... Então, todos os acadêmicos dão pitacos nessa programação. Sugerem temas, sugerem pessoas para convidar, entendeu? É uma coisa feita conjuntamente por todos. E você acredita essa abertura da ABL, não só para o público, mas como de pensamento mesmo? Porque à medida que você coloca uma atriz, depois de 128 anos de academia, você coloca um músico. É lógico que a gente está falando de Fernanda Montenegro e de Gilberto Gil. A gente está falando de 2 pessoas expoentes no mundo, não é nem no Brasil. Mas, de qualquer forma, isso não existia. Você acredita isso, a nova gestão? A que você acredita isso? É uma mentalidade que foi entrando gente mais nova lá, essa nova geração que entrou, que tinha uma cabeça mais aberta e que foi preparando essa nova geração que precisava entrar, entendeu? Eles chegaram à conclusão, é isso, que a academia não podia mais ficar fechada. Ela tem que difundir a cultura. Tem que ser uma academia como é a academia francesa, não é só escritor, entendeu? Então, foi isso, foi um crescendo assim, e nesses tempos de rede social, de comunicação mais fácil, né? Foi ampliando. Quer dizer, a academia hoje é totalmente aberta ao público. A Heloísa Teixeira, nossa querida acadêmica, levou para lá a Universidade das Quebradas. Gente, isso é um projeto extraordinário, que, aliás, vai continuar, Está continuando, claro. Olha que máximo, gente. É um projeto da periferia, que ela já tinha na UFRJ, que são jovens, não são tão jovens, são pessoas que querem estudar, que querem fazer teatro, que querem fazer coisas. Estudaram 1 ano na ABL, toda terça-feira tinham aula sobre... O primeiro ano foi Machado de Assis. O Quebradeiro. Agora, esse ano é Ariano Suassuna. São 50 alunos
que tem aulas sobre Ariano Suassuna, e depois eles são instigados a escreverem textos sobre Ariano Suassuna. O ano passado foi Machado, esse ano é Ariano. E no final do curso eles editam um livro com aqueles textos. Nossa. Entendeu? E é maravilhoso. Eles são super empolgados, eles assistem às conferências. Lá às terças-feiras acaba a aula, eles vão para o teatro para assistir às E conferências. quem pode participar? Esse é feita uma inscrição, é feita uma seleção, tá? No início do ano, Para o ano letivo, no caso. para o ano todo. Uhum. Tá? É uma coisa que você tem que se inscrever. No início do ano. As pessoas têm que No ficar início ligadas do que ano. no início do ano Isso. abre e é só Abre, entrar aí lá no vai, site. aí não entra, mas não entra nem Sim. sai. São 50 alunos que vão ali Sim. até o final do ano. Acompanha o ano todo, É, né? é. E essa entrada desses novos saberes, digamos assim, como o Krenak, que você colocou, a Fernanda, o Gil, isso dá uma oxigenada Com também certeza. na vida dos acadêmicos, não, Não, dá? com certeza, com certeza. É gente mais animada, né? Que entra lá porque quer trabalhar, quer fazer. Agora o Krenak vai botar lá, a gente começou a conversar, uma plataforma das línguas indígenas, que são mais de 300. Estamos começando o projeto dessa plataforma. O Krenak vai fazer também lá, agora, talvez em outubro, uma conferência sobre meio ambiente, os problemas que ele conhece bem, porque ele circula aí o Brasil inteiro. Vamos levar a Marina Silva, entendeu? Vamos aproveitar a COP30, vamos falar sobre isso, entendeu? Então, a academia hoje acompanha o mundo, acompanha o Brasil. E ainda tem uma visita guiada. Tem Essa uma visita ainda guiada. existe. Como é que ela funciona? Visita guiada toda quarta-feira, são 3 atores vestidos. É muito legal, não é, nem muito uma legal. visita guiada comum, ela é Não, feita por ela atores. conta uma história, tem um músico que toca músicas no violão e faz um circuito pela academia. A sede da academia chama Petit Trianon. É um prédio que foi doado pelo governo da França. Então, é um prédio muito bonito, um prédio antigo. O Salão Nobre é lindo, a biblioteca é maravilhosa. A gente tem 2 bibliotecas. Tem uma biblioteca dos acadêmicos, onde tem as obras de todos os acadêmicos. Tem a biblioteca toda do Machado de Assis. E tem a outra biblioteca que é aberta ao público, que é uma biblioteca de estudo. Você pode ir lá consultar no computador, ficar lá lendo livro, vai estudar. Você pode pegar livro emprestado, levar para casa, depois devolve. Isso é um Então, serviço maravilhoso que muita gente não sabe que existe. Não, eu estou encantada com o que você está falando, porque eu sou de uma época que a academia era algo completamente... Todo mundo distante. tinha medo da academia, Não, né? era assim, né? Uma visão de que era algo inalcançável. Imagina, exatamente. né? Eu botar o pé lá dentro. Eu tô assim, admirada. Eu tô saindo daqui com a agenda meio cheia, né? Eu tenho acho. uma oficina, Isso. eu tenho peça, tenho o projeto, né, Não cultural. é? Você está Eu não tô lotado o chamando ano ninguém todo. pra nada. Sei lá, eu vou chamar uma pessoa pra tomar um café, de repente. Agora tem programação para o ano todo, entendeu? Não, a gente tem lá a sala do Machado de Assis, Que é linda. que é uma reprodução da casa dele. Linda. Tem a cama, tem a tudo. escrivaninha, tem a a mesa, caneta que tem a ele caneta, usava. o óculos. Já tô aqui vendo quando Tem é que eu tudo. vou. Pois é maravilhoso, realmente. Maravilhoso. Eu acho que é muito legal a gente falar esse assunto, porque é isso que as pessoas realmente achavam, que a academia tem uma distância das pessoas e não tem. Está aberto, tem uma programação extensa de conteúdo, acessível, maravilhosa. Tem o chá que a gente não pode ir, né, Esther? A gente, infelizmente, não pode convidar vocês para o chá das 5. Ele existe, né, Esther? Toda quinta-feira. Então, conta aí para as pessoas, para a gente desmistificar essa curiosidade. O que acontece lá no chá, Esther? Conta pra gente. Toda quinta-feira, às 4 horas, tem a sessão acadêmica, que é uma sessão fechada. Os acadêmicos se reúnem numa sala lá especial e conversam. Falam sobre academia, leem poemas e debatem os assuntos que eles quiserem. Durante 1 hora, de 4 às 5. Aí acabou a sessão, eles atravessam um corredor e sentam para tomar um chá. É um chá mesmo, com biscoito, Com tudo que a pãozinho. gente tem direito. Tem direito. E aí ele também fica aquele bate-papo. É a hora 5h30 começa uma palestra. E eles aí participam, eles descem, né? participam. E eles são muito atuantes, não São é? muito atuantes. Esther, eles são muito presentes. Mas a gente pode assistir a sessão? Não, a Não, sessão é fechada. E o chá também. Agora, a programação vocês A podem programação você assistir. pode, mas não, calma.
Olha Não aí, é assim de repente que Mas abre. né? Assim, vai ser Calma. aberta ao público, mas Calma. calma. Mas o interessante, que eu acho mais bacana desse roteiro cultural que é feito, que é proposto, que é pensado, é que eles estão presentes. Você tem o público, Sim. de forma geral, que não tem esse acesso tão cotidiano com os acadêmicos, É. você tem nessas programações, É. porque eles estão lá, Eles estão lá, eles eles falam, eles atendem, eles É. conversam, são acessíveis, especialmente os estudantes, as pessoas. Eu vejo É. sempre eles atenderem, falarem. São humanos. Isso é maravilhoso, né? Como diz o Niski, eles são imorríveis, Imorríveis. mas eles estão lá ao É. vivo e a cores, né, É, Esther? é. E agora conta pra gente como acontece a eleição da BL. Como é que uma pessoa que tem uma aspiração a ser um acadêmico, o que ela precisa ter, como é que isso funciona? Tá, Para você se candidatar à academia, você precisa ter um livro, escrito pelo menos um livro de relevância conhecido. Não precisa ser conhecido, mas tem que ter uma relevância. Você manda uma capa, por exemplo, morreu um acadêmico. Aí, quero me candidatar. Acho que eu tenho uma obra bacana. Não sei o quê. Aí você manda uma carta para a academia, para o presidente, dirigida ao presidente da academia, ou por e-mail, ou carta, ou enfim, como você quiser, e você se inscreve. O acadêmico morreu na quinta-feira, uma semana depois da morte dele, que é toda quinta-feira, acontece o que chama Sessão da Saudade, que é uma sessão em homenagem a ele. Normalmente vai um parente, ou a mulher, ou os filhos, e fala-se só dele. Os outros acadêmicos contam histórias sobre ele, enfim, fazem aquela homenagem. Acabou a sessão e está aberto o período de inscrições para preenchimento da vaga. Aí começam a chegar as cartas. Dura 15 dias esse período. Cerrou a inscrição, aí começam 30 dias para a campanha. Os candidatos têm que mandar seus livros para os acadêmicos, ligar, conversar, Tem uma vai campanha. na casa. Na verdade, é uma campanha. É uma campanha que tem que se fazer. Vai na casa. Porque o número de cadeiras é fixo, né? São 40 cadeiras. 40. 40, né, cadeiras. Esther? 40. E aí essa campanha E a acontece sucessão só acontece durante por 30 morte. dias. Tem que morrer alguém para entrar alguém. Durante 30 dias, você faz aquela campanha, conversa, telefona, liga, enfim. E aí é feita a eleição, que hoje em dia com urna eletrônica, que o TSE empresta, e aí é eleito. Gente, o Brasil, do tamanho que ele é, 40 é muito pouco. 40. Mas é uma eleição fechada ali. Entre eles, a gente não pode entrar, a gente secreta só tem o foguinho lá Ninguém depois, sabe, o né? voto é secreto. É secreto. Ninguém sabe quem votou. Tem um foguinho lá no Acabou final. a eleição, o presidente tem uma coisa lá que ele queima os votos. Queima os papéis dos tudo. votos, ninguém sabe. E a gente só fica sabendo Toda quem uma ganhou. solenidade. Se você Toda não uma quiser solenidade. declarar, se o acadêmico não quiser declarar em quem votou, ninguém sabe quem ele votou, entendeu? E aí a pessoa fica sabendo logo na sequência. Aí quem- acabou a quem eleição, foi. o presidente liga para o eleito e aí ele recebe os acadêmicos e os amigos tem que ter uma recepção para na sua entrada, casa, né? entendeu? Antes da chegada Mas dele. quem determina essa quantidade de cadeiras? Não, isso é histórico, isso sempre foi um modelo da Academia Brasileira e a Academia Francesa. Era 40, 40. fizeram 40 aqui, Machado de Assis copiou o modelo. É. Agora, Esther, a BL faz também algumas parcerias, como a Bienal, vocês estiveram muito presentes na Bienal, né? Os acadêmicos estiveram lá no stand, foi um momento também importante da academia. Foi, né? a academia ficou longe da Bienal muitos anos, né? Sim. E voltou em 2023. Uhum. Também eles tiveram uma atuação muito bacana, a gente tinha um stand lá e todo dia 2 acadêmicos iam com um convidado. E aí era um debate dentro do nosso stand. Foi Pedro Bial, foi Flávio Oliveira, foi economista, teve de tudo. Anselmo Góes falou sobre jornalismo. Cada dia era um tema. Foi muito bacana. E já é uma tradição que a academia sempre faz o último evento da Bienal, ela fecha a Bienal. Então, o ano passado foi um recital de poesias que o Gilberto Gil cantou e tal, e esse ano também o Tiago Lacerda e a Alexandra Maia, que é uma poetisa, leram textos dos acadêmicos sobre o Rio de Janeiro. Isso também é uma forma de aproximar Claro. o público da academia, né?
E o Pedro Miranda tocando violão nos intervalos, tocava também músicas sobre o Rio. Foi lindo. Foi no Café Literário, estava lotado. Imagino. E durante a semana também, no Espaço Ziraldo, tínhamos debates, sempre 3 acadêmicos também lendo textos sobre o Rio. E a Muito ABL bom. também é parceira do Rio, capital mundial do livro, né? Porque nós somos a capital mundial do livro esse ano, né? E isso foi incrível, né? Foi que nós nunca fomos, não é, Nunca Esther? fomos. Não. Primeira vez, né? Primeira vez que uma cidade de língua portuguesa é eleita capital mundial do livro. É um título dado pela Unesco, tá? Há 20 e tantos anos, que já foram, acho que 23 cidades já foram capital mundial, e a primeira vez que é uma de língua portuguesa. Então, é a prefeitura, né, que Secretaria Municipal de Cultura. E acho que é uma coisa óbvia que a Academia Brasileira de Letras tinha que ser parceira, primeira parceira da prefeitura nesse trabalho. E aí foi muito bom porque a gente apresentou para a prefeitura, que a Academia achou que, bom, nós temos que buscar nossas raízes, a nossa literatura. Então, nós fomos a Lisboa, fizemos uma caixa enorme, levamos uma caixa de madeira bonita, toda decorada, levou-se a caixa para Lisboa, junto com a Academia das Ciências de Lisboa, que é a nossa correspondente lá. Eles indicaram livros, os livros mais importantes da literatura portuguesa, junto com os países da CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa na África, né? Cada país mandou 2 livros. Então, nós enchemos a caixa com esses livros e trouxemos de volta para o Rio. E essa caixa está rodando, já teve na Bienal, vai rodar escolas, vamos fazer debates sobre os livros, quem são os autores. Essa de Queiroz, Fernando Pessoa. E o legal é que as pessoas podem pegar o livro, pega o livro, ver na caixa, pegar. Super interessante essa proposta também. E a caixa é muito bonita. Bonita, linda. né? Estava na BL lá. Estava na BL, foi feita por artistas cariocas. Sim. Foi muito bacana. E, Esther, então fala mais uma vez, por favor, qual é o site da Academia para as pessoas procurarem a programação e poderem participar. www.academia.org.br. Lá vocês encontram toda a programação da BL, tudo explicadinho, como é que tem que fazer. A visita guiada também tem que se inscrever pelo site. São 50 pessoas por visita. Tem muita escola que vai, escola pública, tem sempre uma escola pública lá visitando. E gratuito, né? Visita gratuita, e eu acho que vale a pena. Sempre. As atividades são um bom programa. Sim, as atividades são imperdíveis e o melhor é que é gratuita e de alto nível. Isso é muito legal. Parabéns, Esther, pelo trabalho que vocês estão fazendo, que realmente é incrível. Chegamos agora no nosso momento literário. Eu quero saber o que vocês andam lendo. O que você anda lendo, doutora Thalita? Eu posso falar do meu livro? Você pode falar do que você quiser, do que você estiver lendo. Então, todo mundo convidou para alguma coisa, eu vou convidar para ler o meu livro, que está sempre comigo, que é o Mãe de Viado, que é um livro baseado numa foto que viralizou em 2018, minha, com meu filho, e é um livro para as famílias LGBT. Né? Esse livro, na verdade, ele é um abraço. Então, o livro que eu recomendo, que está sempre comigo, é o Mãe de Viado. Francisco, que livro que você está lendo? Eu estou lendo em português, porque gosto de ler em português. Um livro que se chama O General no Seu Labirinto, que é de Gabriel García Márquez, e que é a história dos anos finais de Simón Bolívar, o libertador de América Hispânica, e que é uma história muito importante de compreender porque é que os nossos países hispânicos não ficamos juntos como o Brasil ficou junto. Muito bom. Esther. Eu estou começando a ler Imortalidades, do Eduardo Gianetti. E está ali na fila o Trincheira Tropical, do Rui Castro, que lançou agora na Bienal, que fala sobre o Rio durante a Segunda Guerra Mundial. Histórias maravilhosas. As escritas do Rui são sempre maravilhosas, né? Eu adoro o Rui também. E eu vou indicar, a gente está com um pesquisador de teatro aqui, então eu achei que esse livro era perfeito. Focos Móveis, da Ana Kfouri, que é uma pesquisadora, uma atriz, professora e pesquisadora, que é um livro que ela traz
exercícios e tem QR Code. Você pega pelo QR Code, você vê os exercícios, ela descreve os exercícios a partir de uma pesquisa que ela faz, que é muito corporal também. Ela trabalha muito em cima do corpo. É uma pedagoga teatral? Hã? Ela é pedagoga teatral? Ela é uma professora e uma pesquisadora teatral. E é uma atriz. Então, ela trabalha com isso há muito tempo, é uma diretora, só que ela é uma pesquisadora essencialmente. E ela trabalha muito com o corpo, com a noção de espaço, e ela fez uma pesquisa muito longa, dá para ver aqui pelo livro, mas é ótimo de ler, e aqui está cheio de exercícios. É muito, muito interessante, eu super recomendo. É isso que eu estou lendo, além de outros, mas agora recebi esse e estou lendo. E achei que tinha tudo a ver com a nossa conversa hoje aqui, porque estamos recebendo o Francisco, que agora vai trazer um pedacinho do espetáculo que ele está fazendo aqui no CCBB para a gente. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Foi ótimo conversar com vocês. Descobrimos muitas coisas sobre a ABL, desmistificamos isso, já sabemos o que fazer com as crianças que a gente vê e já sabemos qual é o programa que a gente tem de teatro para ir. Muito obrigada, sucesso para todo mundo nas empreitadas. Foi ótimo conversar com você e muito obrigada pela sua audiência. Eu espero que vocês tenham curtido o programa de hoje. A Alerj Revista fica por aqui e nós estamos no ar toda sexta-feira, 10 da noite. Se você quiser rever esse programa, pode assistir também pelo YouTube. Até o próximo programa. Estou esperando vocês. Até lá. TV Alerj, o canal do povo.